Ouça agora uma das ministrações do Mobiliza Brasil 2017. Quero falar essa manhã sobre um tema muito simples: o juízo final. A doutrina do juízo final. O juízo final é um assunto fundamental da vida cristã. E muitos jovens hoje não sabem nada sobre isso. O juízo final não é uma doutrina acessória, marginal. É algo que faz parte do núcleo central do entendimento cristão, da doutrina cristã, da mensagem de Jesus Cristo. Quem ama Jesus? Eu amo Jesus. Você ama Jesus? Quem ama a mensagem de Jesus? Quem ama a mensagem da cruz? Então nós precisamos entender sobre a doutrina do juízo final que a Bíblia apresenta de um modo tão claro. E para isso, eu quero ler um verso com vocês, que é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, que diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Que Deus nos abençoe, que a palavra frutifique nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Você já se sentiu injustiçado? Eu lembro quando eu tinha 13 anos, eu estava na 7ª série, e aí tinha que apresentar. A professora de matemática pedia para a gente apresentar o dever de casa um por um na mesa dela. E eu chamo Davi. O meu nome na chamada sempre foi entre os 10 primeiros. Todas as turmas que eu estudei na vida, até a faculdade, eu nunca fui mais do que o número 9, 8. Então eu sempre era chamado no início. E aquele dia eu lembro que a professora começou a chamar um por um, e eu tinha feito o dever. Eu nunca fui muito bom em matemática, mas eu fiz o exercício de casa. Eu não joguei Nintendo 64 para fazer o exercício. E aí chegou a vez de apresentar a tarefa. Eu lembro que eu cheguei, a professora me chamou, eu cheguei com um exercício assim. Ela pegou, olhou para o meu caderno, e a minha letra toda rabiscada, feia, os números, mas eu tinha feito. Ela olhou e falou assim: você fez isso agora. Eu falei: não, eu fiz isso ontem, professor. Fiz isso ontem. Aí ela repetiu: não, Davi, você acabou de fazer isso ali na sua mesa de qualquer jeito. Você fez isso agora. Eu falei: professora, eu não joguei Zelda ontem para fazer isso ontem. Eu fiz isso ontem, professora. Aí ela falou assim para mim a 3ª vez: então por que o Espírito está me dizendo o que você fez agora? Eu falei: só se for o Espírito de Satanás. Eu falei com ela: só se for Satanás que está falando com a senhora, porque... Aí eu fui expulso da sala. Eu fiz isso ontem. Eu fiz, a minha letra é ruim, mas eu fiz. Tá, a conta eu fiz ontem. Eu fiz lá em casa ontem. E ela me expulsou da sala de aula. Aí eu comecei a reforma protestante lá no colégio. Eu fiquei com uma raiva. Quem já foi injustiçado de você ficar? Eu fiquei com uma raiva, porque a professora ainda falou que o Espírito, só se fosse Beuzebu, o Espírito de Beuzebu. Porque eu sei que eu fiz o exercício. E eu fiquei me sentindo, eu lembro que foi assim, uma das primeiras momentos da minha vida, que eu fiquei pensando isso, como que a gente é injustiçado, e tem pessoas que ainda usam o nome de Deus e injustiçam os outros. Quem estão entendendo o que eu estou falando aqui? E eu fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando como que aqui na Terra tem injustiças. Eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu falei com meus pais, eu fiquei tão chateado. Eu falei: pai, a professora está falando, essa professora vai para o inferno, né, pai? Na Bíblia está escrito que ela vai para o inferno. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade de Direito. Eu sou professor da disciplina de Filosofia do Direito hoje.
Mas quando eu era aluno, eu lembro da minha primeira aula de direito penal, lá na PUC Minas. O professor entrou na sala e ele falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele disse assim: se levarmos o Código Penal brasileiro ao pé da letra, todo mundo aqui tem que ser preso e não vai ter quem feche a cadeia. E aí eu fiquei pensando sobre isso também. Se a justiça dos homens nós não conseguimos cumprir, quanto mais a santa justiça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que todos nós estamos condenados. Você não vai ser condenado, você já nasceu condenado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é o que a Bíblia diz? Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas graças a Deus por Jesus. Quem ama Jesus? Dá um glória a Deus no seu lugar aí. Graças a Deus por Jesus. Jesus, Ele é a justiça de Deus. Jesus morreu na cruz, suportou ali aquela dor do abandono de Deus. A Bíblia usa uma palavra diferente, é uma palavra chamada propiciação. Propiciação significa absorver a ira. A injustiça causa ira em qualquer um de nós. Baruch acabou de falar aqui sobre as confusões políticas no Brasil, causa indignação. Você vê as pessoas trabalhando a vida inteira, acorda cedo para trabalhar, e aí o que acontece? Tem pessoas que vão lá, roubam os dinheiro, roubam os impostos, corruptos, e um monte de político com guardanapo na cabeça e pessoas morrendo nas filas dos hospitais no Rio de Janeiro. Então a injustiça causa em nós uma indignação. E a Bíblia fala que causa também uma santa indignação do nosso Deus, porque o nosso Deus é santo e justo. E aí, meus irmãos, a Bíblia é muito clara, essa é a mensagem do Evangelho. Deus, então, enviou Jesus para absorver a ira, a sua ira contra o pecado, e Jesus morreu no meu e no seu lugar. Quem crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Então a doutrina do juízo final, ela pode ser resumida em alguns pontos que eu quero falar com vocês. Eu quero falar com vocês 5 pontos sobre a doutrina do juízo final. A doutrina do juízo final, para você guardar isso no seu coração, são textos da palavra de Deus. E depois da gente falar esses 5 pontos sobre a doutrina do juízo final, nós vamos encerrar com 3 atitudes que nós devemos ter como servos de Deus. Quem está comigo aí? Dá um glória a Deus aí, quem está comigo? Então vamos lá. Primeiro lugar, o juízo final ocorre depois da volta de Jesus. Essa é a primeira informação. Quero mostrar 5 informações. Primeiro, quando que ocorre o juízo final? Depois da volta de Jesus. O Novo Testamento afirma mais de 300 vezes a volta de Jesus. O próprio Jesus disse que vai voltar. Mateus 24:44 diz assim: assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus, ele veio a primeira vez como o cordeiro que foi morto no meu e no seu lugar, mas ele voltará como o leão da tribo de Judá para julgar as nações. Ele voltará, de acordo com a Bíblia, em poder e grande glória. Em Mateus 25:31 está escrito: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu trono na glória celestial. Dá um aleluia e diga glória ao Senhor Jesus. Ele é Deus, Ele é Senhor. Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem lava a lava-jato? Deus. Quem preside os presidentes? Deus. Quem é o Rei dos reis e Senhor dos senhores? Jesus, nosso Deus. E Ele voltará, e o juízo acontece então depois da volta de Jesus. É um dia que foi estabelecido pelo próprio Deus. O Catecismo de Westminster, que é um dos principais documentos doutrinários da história da igreja, diz assim sobre o juízo final, no capítulo 33:
Deus já determinou este dia, no qual com justiça há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem pelo Pai foram dados o poder e o juízo. Nesse dia não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante este tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, das suas palavras, feitos, e receberão galardão segundo o que tiverem feito, o bem ou o mal, por meio do corpo. Primeiro ponto, esse dia foi determinado, é um dia depois da volta de Jesus. Você pode dizer amém? Segundo ponto, Cristo é o juiz no dia do juízo. Glória a Deus por isso. Jesus que morreu na cruz por nós, santo e verdadeiro, amoroso, misericordioso, é o mesmo Jesus fiel que vai julgar cada um de nós. Ele é o juiz. Nós acabamos de ler no texto de Coríntios, o tribunal de Cristo. O Pai confiou ao seu Filho Jesus, então Jesus é o juiz. 2 Timóteo 4, verso 1 diz assim: Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. A Bíblia fala que o julgamento de Jesus é justo, Romanos 2, verso 5. O julgamento de Jesus é verdadeiro, Romanos 2, verso 2. O julgamento de Cristo é reto, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. O julgamento de Cristo é sem acepção de pessoas, 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. E o julgamento de Cristo será revelador, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Então a segunda informação, quem é o juiz no juízo final? Jesus. O juízo é um dia depois da volta de Cristo. Segundo, o próprio Jesus será o juiz nesse juízo. A terceira informação é que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Todas as pessoas, quer tenham feito coisas boas, quer tenham feito coisas más, todos serão julgados. A Bíblia é muito clara com relação a isso. E cada um de nós vai ser julgado completamente. Não existe nada em oculto que não será revelado. Não existe nenhuma área da nossa vida que Deus não tenha acesso a ela. Você pode esconder coisas das pessoas, você pode esconder coisas dos seus pais, você pode dizer para sua mãe: mãe, estou indo para cá e ir para lá. Tem uma frase que eu sempre repito: quem vê cara não vê o WhatsApp. Você não é aquilo que você posta no Facebook, no Instagram, você é aquilo que você esconde no WhatsApp e deleta no histórico do seu computador. Mas não tem nada, aqui na terra precisa, como o Baruch também falou, de delação premiada, isso, aquilo. Mas diante de Deus não precisa. Ao Senhor são patentes todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é onividente, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele é poderoso. E o dia do juízo é um desses momentos onde Deus vai manifestar o seu poder, a sua glória, e todos serão julgados. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Ah, ele é ateu, vai confessar. Ah, ele é um demônio, vai confessar. Ah, ele é corintiano, vai confessar. Ah, ele é isso, vai confessar. Ah, ele é crente, vai confessar. Ele é pastor, vai confessar. É preletor, vai confessar. Ele está pintando um quadro no meio da pregação, vai ter que confessar. Ele está ali fazendo sinal, vai confessar. Todos vão permanecer diante de Cristo, vão confessar que Cristo é Senhor. Velhos, crianças, é o que a Bíblia diz. Essa é a terceira informação. Mateus capítulo 12, Jesus Cristo disse assim: no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Em Hebreus 13, verso 4, diz que as nossas obras serão julgadas. Romanos 2, verso 16, diz que as nossas motivações serão julgadas. Aqui na terra, você tem motivações erradas,
você engana as pessoas. Tudo isso tem um dia do acerto de contas com Deus. Ah, você está falando para ficar com medo? Não, eu estou falando que a Bíblia diz, amém? Quem acredita na palavra de Deus? A quarta informação sobre o juízo é que haverão pessoas reprovadas no juízo. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Romanos 2, versos 5, 6 e 8 diz que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. A Bíblia fala sobre um lugar chamado inferno. A palavra inferno é a tradução das palavras Hades e Gehenna, que aparece em Mateus 5, Lucas 16. Era um lugar onde se lançava e se queimava o lixo na cidade de Jerusalém. E esse lugar é chamado também de inferno, é a mesma palavra. O pastor Billy Graham tem um sermão onde ele mostra versos da Bíblia que descrevem esse lugar de condenação. Eu vou ler rapidamente. É um lugar de brasas de fogo e enxofre, Salmo 11, verso 6. É um lugar de muitas tristezas, Salmo 18, verso 5. É um lugar de lamentação, Mateus capítulo 13, verso 42. É um lugar de choro, Mateus capítulo 8, verso 12. É um lugar de tormentos, Lucas capítulo 16, verso 23. É um lugar de muita sujeira e imundícia, Apocalipse 20, verso 11 e 12. Lugar de maldições, Apocalipse 16, verso 11. Um lugar de escuridão, trevas, Mateus 8, verso 12. Lugar de desassossego, Apocalipse 14, verso 11. Lucas 16 diz muitas coisas. É um lugar onde as pessoas gritam pedindo misericórdia, onde se pede por uma gota de água com muita sede, um lugar de muitas memórias amarguradas. Isaías 33, 11 diz que é um lugar onde a pessoa é atormentada com fogo. Aí o pastor Billy Graham diz uma frase muito interessante. Ele fala assim: nós não precisamos nem exagerar o que a Bíblia diz e nem fingir que a Bíblia não diz. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? É o que a Bíblia diz, não é necessário aumentar nem diminuir as descrições que a Bíblia faz acerca desse lugar de condenação. Então a Bíblia não fala de um purgatório, a Bíblia não fala de uma segunda chance depois da morte. Em Hebreus 11 está escrito que cabe ao homem morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo. Então a Bíblia ela não fala que a pessoa vai reencarnar, a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia fala sim que há um ponto final, há um início e há um ponto final nessa história. E Jesus é o primeiro e o último. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus está no controle de tudo isso. Muitas pessoas não acreditam no inferno, ela acredita só que tem o céu, ela não acredita que tem o inferno. E eu estava lendo essa semana um livro muito recomendado para jovens, chama A Verdadeira Vida Cristã, do teólogo João Calvino, servo de Deus. E João Calvino fala assim nesse livro, que se não existir esse dia do juízo, a volta de Jesus, e a doutrina do juízo, o inferno, a reprovação, que é algo tão claro na Bíblia, não existe a fé cristã. Nós não teremos é a única esperança que nós temos, é que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar da condenação. Se não existir essa esperança ao cristão, Calvino diz, só resta para nós contentar com os prazeres efêmeros, vaidosos desse mundo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia afirma sobre a justiça de Deus. Quem acredita na palavra de Deus? Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito no que eu acredito no que Jesus disse. E a história é dividida antes e depois de Cristo. Você fica com o que você quiser, eu fico com Jesus. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, meus irmãos, eu leio para vocês aqui o que está escrito na palavra de Deus, Apocalipse 19, verso 15, que fala sobre o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O Deus que eu creio, o Deus de Jesus, o Deus da Bíblia, é um Deus santo e verdadeiro. Mas não termina aí a doutrina do juízo final.
Porque em quinto e último lugar que eu queria destacar, apenas um resumo aqui, não tem tempo da gente falar tudo. A Bíblia diz que aqueles que crerem em Jesus, aqueles que crerem na mensagem, na loucura da mensagem da cruz, que é escândalo, é loucura, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Para nós seremos aprovados pela misericórdia de Cristo, pelos méritos de Jesus. Você será salvo, não por algo que você fez, mas por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Está consumado. Então, jovem, há esperança para nós. A Bíblia fala sobre o céu, a Bíblia fala sobre o paraíso. Sabe o que significa a palavra paraíso? Jardim. A palavra paraíso é a palavra jardim. É um lugar bonito, e a Bíblia fala que o céu é um lugar dos aprovados por Deus. Venham, entrem para a alegria do seu Senhor. Servo bom e fiel. A Bíblia tem inúmeras promessas aos santos, aos servos de Deus. A promessa mais maravilhosa da Bíblia é que os servos de Deus vão ver Deus como Ele é. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Essa é a maior promessa da Bíblia, que os santos, todo joelho vai confessar, vai dobrar, mas só os santos verão a Deus de acordo com a Bíblia. Jesus Cristo disse isso: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. 1 João capítulo 3, verso 2 diz assim: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Apocalipse 22, verso 3, está escrito que o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Hebreus capítulo 12, está escrito que busque, pois, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem quer ver Deus? Eu quero ver Jesus. Eu quero estar na presença de Deus. Então a quinta informação sobre o juízo é que depois dele haverá aqueles para quem Jesus vai dizer: venham participar da alegria do seu Senhor. Para a gente fechar esse ponto, é muito interessante perceber que o juízo final, que também é descrito em Apocalipse, ele fecha problemas que foram abertos lá no Gênesis. O livro mais perto de Gênesis é o Apocalipse. Então a palavra de Deus é uma mensagem completa, ela é uma mensagem final de Deus ao mundo. Cristo é a mensagem final de Deus ao mundo, Ele é a palavra. Em Gênesis fala-se sobre os céus e a terra no capítulo 1. Em Apocalipse 21 fala dos novos céus e nova terra. Em Gênesis fala do sol no capítulo 1, mas em Apocalipse 21, 23, no céu não vai ter sol, o próprio Jesus vai nos iluminar. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. O próprio Jesus vai nos iluminar. Em Gênesis, a noite é definida, mas em Apocalipse 22, verso 5, não haverá mais noite. Os mares são definidos em Gênesis, e não tem mar na Nova Jerusalém, mas tem um rio que flui do trono de Deus. Queridos, a maldição é anunciada em Gênesis 3, e não há maldição alguma para os que estão em Cristo Jesus. Em Apocalipse 22 não existe mais maldição nenhuma. Em Gênesis a morte entra no mundo no capítulo 3, mas em Apocalipse 21 verso 4 não haverá mais morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus Cristo venceu a morte por nós, Ele é o nosso Deus. Em Gênesis o homem é afastado da árvore da vida no capítulo 3. Em Apocalipse 22 verso 14, o homem é restaurado, e as folhas da árvore da vida restauram as nações, curam as nações. Se por um lado em Gênesis existe tristeza e dor no capítulo 3, no Apocalipse capítulo 21 verso 4 não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Você pode aplaudir então o Senhor pela doutrina do juízo. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus pela sua palavra. Aplauda mais forte o nome de Jesus, meu irmão. Diga glória a Deus, diga aleluia aí, meu irmão. O que nós devemos fazer diante disso? Número 1, quero mostrar 3 atitudes, amém? Você recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? Número 1, você não pode ser uma pessoa
sem a palavra. Primeira coisa sobre juízo que você tem que aprender para a sua vida. Número 1, conserve a palavra de Deus no teu coração. Conheça a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Senão você é enganado por heresias. Senão você é enganado por pessoas que não conhecem a palavra de Deus e servem Satanás. Hoje os jovens são muito metidos a querer saber tudo. Mas primeiro, o jovem não sabe nada. Você está estudando, você não paga nem conta ainda. Você não paga o seu plano de saúde, você vive de doação do seu pai e de sua mãe. Então, em primeiro lugar, se coloca no teu lugar de menino, de menina, e vai estudar. Antes de querer mudar o mundo, arrume sua cama. Antes de dar palpite sobre o rumo do mundo, entenda o seu bairro. Você não faz diferença nem no seu bairro, você não tem capacidade de fazer diferença no mundo. Então, você não entende nada das coisas básicas da doutrina cristã. Não se meta a ficar escrevendo no blog de assuntos que você não entende. Você não tem competência para isso. Você tem que estudar. Agora, se você levar a sério a palavra de Deus, aí a palavra de Deus te leva a sério, meu irmão. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, para de aplaudir que eu estou te exortando. Para de falar assim, fulano não devia estar aqui. É você que tinha que estar aqui, por isso que Deus te colocou aqui sentado, quietinho me ouvindo. Não fala nada não, estou dando aula. Não fala nada não, eu não quero que ninguém fale nada. Cala a boca todo mundo agora. Não é para falar aleluia, só escuta. Eu quero que você escute, tá? Eu quero que você aprenda. Porque eu cresci vendo pastor que fizeram coisas boas, foram engraçados, foram criativos, mas eu senti muita falta na minha adolescência de fazer o que eu estou fazendo para vocês, da palavra, doutrina. Vocês precisam de pão, não de circo. Tem um momento de divertir, tem um momento de pular, mas tem um momento de ficar sentado quieto ouvindo a palavra de Deus. Eu acredito que a nossa geração, a revolução que nós mais precisamos, é uma revolução da reverência. Pular é fácil, você não precisa estudar para pular, é só pular. Só que Jesus não veio chamar canguru, ele veio chamar ovelha. Nós não precisamos de uma geração de canguru. Pular é só você ir para um show de rock, só ir para o axé. Agora, aprender a ficar sentado ouvindo a palavra de Deus é para quem nasceu de novo. Não é para bode, é para ovelha. Então a primeira coisa que você tem que saber sobre o juízo final, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa estudar, você tem que ler. O que você leu da Bíblia esse ano? Qual livro você estudou da Bíblia esse ano? Qual porção das escrituras você memorizou esse ano? Nada. Com 16 anos de idade, eu vou dar um testemunho meu agora. Eu tenho mais ou menos uns 200 cadernos de anotações devocionais, de estudos, do que Deus falou comigo, de leitura da Bíblia, fora aquilo que eu rabisco nas minhas próprias Bíblias. Com 16 anos, eu já tinha mais ou menos uns 20 cadernos de estudo de cada verso da Bíblia. Pastor Davi, você está se exibindo? Estou. Eu orei a semana inteira para você sair daqui irritado comigo hoje. Eu orei a semana inteira para você entender que é possível você fazer mais para a glória de Deus. Quem recebe essa palavra? Eu tenho 12 anos que eu sou pastor. Eu comecei a pregar há 16 anos atrás, com 15 anos. E não era para adolescente. Com 15 anos de idade eu comecei a pregar no culto de domingo da igreja. Com 19 para 20 anos eu fui ordenado pastor. Eu celebrei casamentos antes de ser casado. Por que eu estou falando isso? Porque a minha igreja, Igreja Batista Getsemane, reconheceu na minha vida um chamado de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, você, como que a sua comunidade te vê? Como é que a tua família te vê? Um menino raso, uma menina que não sabe de nada. Quanto mais você estudar a palavra, maior densidade espiritual de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu oro para que você cresça na palavra de Deus. Eu oro, quanto mais você conhecer a Bíblia,
menos sofrimento inútil você vai ter. Muitos aqui não tiveram pais que os educaram. Você não teve pai, o teu pai foi um mau exemplo, teu pai agrediu tua mãe, teu pai era um alcoólatra que batia na tua mãe. Você cresceu vendo a tua mãe com os dentes quebrados porque o teu pai batia na tua mãe. Então você pensa que não tem pai que presta. Isso tem que ser quebrado em nome de Jesus. E você vai ler na palavra de Deus o exemplo de homens, servos de Deus. Quantos estão entendendo? Às vezes você não teve uma mãe. A sua mãe foi uma mulher nervosa, relapsa, relaxada, vaidosa, que não estava nem aí para você. Então você não tem um modelo de mãe. Por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus. Por isso que você tem que estar perto de pessoas. A palavra de Deus vai reeducar a tua vida para a glória de Deus. A palavra de Deus vai guiar os teus passos. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A primeira coisa diante do juízo é entender que existe um caminho que chama Jesus. Existe a palavra de Cristo. Você tem que conhecer a palavra. A Bíblia termina falando sobre isso. A última página da Bíblia, em Apocalipse, fala exatamente sobre a importância de guardar a palavra, de viver a palavra, de não acrescentar nada na palavra, de não tirar nada da palavra. Nós devemos viver para a palavra, sola a Escritura, somente as Escrituras. Olha o que está escrito em Apocalipse 22:18: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. Aplauda Jesus, que é o único digno. Aplauda mais forte, Ele é o único digno de louvor, honra, glória, poder, autoridade, majestade pelos séculos dos séculos, amém, queridos? Número 2, agora eu vou ficar mais bonzinho. Número 2, a segunda atitude diante do juízo. Então a primeira é conhecer a Bíblia, para você não ser enganado. A segunda atitude é ser uma pessoa equilibrada, amém? Madura. O projeto de Deus não é que você seja louco. O projeto de Deus não é esse. O projeto é que você seja adulto, maduro. O projeto é loucura para o mundo. Se somos loucos por causa de Cristo. O projeto de Deus é que você seja uma pessoa sensata, que ame Deus de todo o coração, alma, entendimento, com todas as suas forças. Isaías capítulo 1 diz, Deus fala: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. O que é esse equilíbrio? É uma pessoa madura, nutrida com a palavra. Se você for uma árvore plantada na palavra, você vai frutificar frutos santos da palavra. Você não pode ser um menino lançado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. É desequilibrado. Então uma vez eu perguntei para o menino assim: o que você acredita? Ele falou: eu acredito no que minha igreja acredita. Eu falei: tá, o que a sua igreja acredita? A igreja acredita no que eu acredito. Eu falei: tá, mas o que vocês dois acreditam? Na mesma coisa. Então tem jovem que não sabe falar 5 versos sobre fé de cor. Ele não sabe onde está na Bíblia que fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. John Stott, ele disse: se você não entende a palavra justificação, você não entendeu nada do Evangelho. Então quais são os extremos que você não pode cair? Primeiro extremo, o menino das libras aqui, ó. Como você chama? Gustavo. Primeiro extremo aqui, ó, do lado das libras. O primeiro extremo é a pessoa cair no erro condenado na segunda carta de Pedro. Falar que o juízo não tem nada a ver, que não tem juízo nenhum. O segundo extremo, do lado do pintor, como é que você chama, Leonardo da Vinci? Mateus? Mateus. Do lado de cá, o outro extremo é você ficar tão fascinado com o juízo, tão fascinado com as últimas coisas,
que você esquece de viver a vida agora. É errado, é pecado. 2 Tessalonicenses. Existe uma carta sobre isso inteira na Bíblia. Então que nós sejamos equilibrados, amém, queridos? Você não pode ser nem uma pessoa fascinada, que fica falando de coisas do além, e nenhuma pessoa cética, que fala, não tem nada disso. Jesus demorou, não voltou até hoje, não volta nunca mais. Que Pedro vai condenar isso na segunda carta. O que nós temos que fazer? Ser pessoas de Deus, amém, irmãos? Nós temos que ser pessoas que falam, não, Jesus vai voltar, Ele não veio ainda. Enquanto isso, eu vou testemunhar o amor dEle. Enquanto isso, eu vou ser vigilante. Enquanto isso, eu vou multiplicar os meus talentos. Enquanto isso, eu vou anunciar até que o Senhor venha. Vou tomar ceia em memória de Jesus, mas eu estou anunciando que Ele vai voltar. E eu vou alimentar o meu coração com a esperança que um dia eu vou estar face a face com o meu Senhor. Você recebe essa palavra na sua vida, querido? Então essa é a segunda atitude. Você ser uma pessoa equilibrada. Você ser um jovem equilibrado. Então, o equilíbrio é um princípio bíblico de alguém maduro na fé. A marca da imaturidade é a instabilidade. O menino acorda de manhã, ele é o apóstolo Paulo, já não sei o que vive, Cristo vive em mim. Na hora do almoço, ele já está negando Jesus igual Pedro, eu nunca ouvi falar, não sei nem quem é. À tarde, ele já é Tomé, duvido que Jesus ressuscitou. De noite ele virou Judas, está traindo Jesus por moedas e beijo, e com beijinhos. De madrugada ele virou a própria Hannah Montana. Meus irmãos, essa instabilidade é marca de moleque. Um dia está animado para fazer as coisas da igreja, outro dia está desanimado. É menino, isso é coisa de menino. É menino que é assim. Paulo fala, eu não deixei para trás as coisas de menino. Crescer na graça e no entendimento. Jesus Cristo cresceu em graça, estatura, conhecimento diante de Deus e dos homens. Eu oro, abra suas mãos, para que aqui cresça uma geração madura em nome de Jesus. Eu oro para que cresçam, primeiro, pessoas comprometidas com a palavra. Segundo, que Deus levante aqui na Batista Independente jovens maduros. Nós estamos num momento muito difícil no Brasil, precisando de pessoas maduras. Você olha um momento como esse, dos mais graves na história do Brasil. Crise institucional, política, econômica, um monte de gente desempregada, a nação sem rumo, um monte de aproveitadores para tudo que é lugar. E aí temos 1/3 do Brasil, de acordo com o Datafolha, que se declara evangélico, protestante, e não temos pessoas à altura da situação. Onde estão os servos de Deus à altura da situação? As mulheres de Deus? Não tem. Percebe-se que muitos das lideranças que poderiam ter um papel decisivo hoje, são tudo farinha do mesmo saco, são tudo joio, iguais os que estão sendo condenados. Então que Deus levante uma geração mais santa em nome de Jesus. Que as pessoas que estão sendo condenadas são tudo crente, tudo membro de igreja. Então o que nós precisamos não é de mais evangélico, o que nós precisamos é de mais pessoas maduras de acordo com a palavra no Brasil. Nós precisamos que você seja essa geração em nome de Jesus. Eu fico olhando o cara falar, não, vamos mudar as leis do Brasil. Ele não sabe quais são os 5 primeiros artigos da Constituição Federal. É menino, é coisa de blefe. Então eu oro para que Deus abra a porta das universidades na sua vida, querido. O período que nós ficamos ali, eu liderei jovens 3 anos na Igreja Batista Getsemane. E um dos nossos projetos era esse: nenhum jovem desempregado, nenhum jovem fora da universidade. Nós colocamos jovens em todas as melhores universidades de Belo Horizonte para a glória de Deus. Pra você ter uma ideia do efeito que isso resultou, as últimas 7 formaturas de medicina da UFMG, eu fui convidado para ministrar a palavra. Por quê? De tantos jovens da nossa igreja que estão entrando nos melhores cursos para a glória de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Eu já estou encerrando essa mensagem, eu vou orar pelos seus estudos. Eu tenho mestrado em teoria do direito, eu tenho orado por jovens no Brasil inteiro, tenho recebido inúmeros testemunhos de jovens entrando nas melhores universidades do mundo, conseguindo intercâmbios, e eu quero orar pela tua vida, para que você tenha a maturidade necessária, para você ser rico. Tem pessoas que elas desviam quando perdem tudo. Ela tem dinheiro, aí ela perde tudo, não tem Deus, eu perdi tudo. Só que tem gente que é o contrário, você já viu?
tem gente que a pessoa é simples, a pessoa é de Deus, aí ela começa a prosperar, ganha diploma, ganha isso, ganha carro, compra casa, aí ela desvia. Por isso que o apóstolo Paulo falou: tive muito, não tive nada, em toda e qualquer circunstância eu aprendi a glorificar a Deus, servir Deus, estar satisfeito. Tudo posso naquele que me fortalece. Que você seja a geração do tudo posso naquele que fortalece, que é Jesus. Em terceiro e último lugar, você está feliz, querido? Terceiro e último lugar. Primeiro, conserve a palavra. Segundo, seja equilibrado. Terceiro, comece a viver o céu agora. Porque ou você já está vivendo o inferno agora, ou você já está vivendo o céu agora. Existe uma dimensão que nós começamos a viver agora. Por isso que nós oramos: venha a nós o teu reino. Nós oramos. Isso é igreja. Igreja é a antecipação do céu na terra. A igreja é a vanguarda, ela tem as chaves do reino de Deus. A igreja é esse vislumbre do céu. A igreja verdadeira, a igreja genuína, os servos de Deus, são essas pessoas onde acaba o racismo. Então, um jornalista muito famoso, ele perdeu o cargo numa das maiores emissoras de TV nos últimos dias, por causa de uma fala alegada racista. Tem lá um debate se falou ou não falou, mas o fato é que ele já foi afastado, porque o racismo é algo que hoje não é aceito a lei. E foi um pastor batista, Martin Luther King, que conquistou os direitos civis nos Estados Unidos. É uma figura central nessa conquista. Por quê? Porque isso já não existe na igreja, não deve existir na igreja, porque aqui não tem judeu, não tem grego, somos todos um em Cristo Jesus. Então a fé cristã, você vê em Atos, eles dividiam a comida. Não pode ter fome no nosso meio. Você vai olhar que é muito difícil ter mendigos na porta das igrejas evangélicas, porque não é isso que Jesus nos ensinou. Você vai em outras religiões, tem um monte de mendigo. Nas portas das igrejas evangélicas é mais difícil encontrar. Por quê? Porque Jesus é um ensinamento muito claro. Nós temos que repartir, nós temos que lutar, nós temos que salgar a terra. Se é sal da terra, é luz do mundo. Então, meus irmãos, essas conquistas internas que devem existir dentro das nossas comunidades, como por exemplo a valorização da mulher, que é algo que está sendo conquistado agora nos espaços seculares, é algo que é tão real dentro da igreja cristã desde o início, com mulheres ali na liderança, com mulheres participando. Agora estão aí falando fora, mas isso já começa aqui, porque a igreja é o vislumbre do céu, amém? Não é o céu, mas ela é esse vislumbre, ela é esse momento. Então nós temos que começar a viver isso. Jesus chamou de bem-aventurança. Que você seja bem-aventurado, querido. Que você seja uma pessoa bem-aventurada. É mais do que bem-sucedido, é bem-aventurado. O mundo vai dizer: seja cheio de si. Jesus Cristo diz: bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. O mundo vai dizer: faz os outros chorar, grita, exige as coisas. Jesus vai ensinar o caminho da bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que nós sejamos mais quebrantados em nome de Jesus. Tem jovem que não é quebrantado, por isso que não é bem-aventurado. Você é a pessoa fria, estúpida, você faz os outros chorarem. Mas que o Espírito Santo possa quebrantar o seu coração esses dias aqui. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. O mundo fala: bem-aventurados os violentos. Guarde essa frase no seu coração. Você só vai entrar na terra que você foi domesticado pelo Espírito Santo de Deus, que você está manso. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não significa ser neutro. Não, a palavra mansidão é a palavra animal domesticado. Jesus, quando precisou, ele derrubou as mesas dos cambistas no templo. Ele falou firme, mas ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então mansidão é ser forte, porém controlado pelo Espírito Santo de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Está vendo? Não é ser justiceiro,
não é sair se vingando, não é fazer justiça com as próprias mãos, é ser faminto e sedento por justiça, é reconhecer que você não tem justiça, mas que Jesus Cristo tem justiça para nós. Bem-aventurados os misericordiosos, eles obterão misericórdia. O mundo vai falar para você ser impiedoso, ou para você ter dó dos outros. Misericórdia não é ter dó, é lançar o coração na miséria dos outros, é viver com os outros aquela dor, é se alegrar com o que se alegra, é chorar com os que choram. Eu passei a semana passada no Piauí, semana inteira na cidade de Acauã, fui lá ver de perto a seca, no Vale do Canindé. Tem pessoas que você não está nem, as suas preocupações nunca passam em falar assim: poxa, hoje eu poderia ceder esse dia, essa tarde para ligar para alguém, posso separar esse dia no mês para fazer tal coisa, eu posso separar tal semana no meu ano, porque isso é fruto da misericórdia de Deus na nossa vida, amém, queridos? Bem-aventurados os puros de coração, isso é ser bem-aventurado, não é ter um coração impuro que vê pecado em tudo, só vê o que não presta. O puro de coração, ele vê Deus nos outros também. João Crisóstomo, ele pregava assim: vocês gostam de ouvir, comam, esse é meu corpo, bebam, esse é meu sangue, mas vocês não gostam de ouvir, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Quando te demos de comer? Quando você alimentou um desses pequeninos, era para mim. Então que Deus purifique os nossos corações, que Deus purifique os seus olhos, para você começar a ver coisas além do Netflix, para você começar a ver coisas além do seu entretenimento. O entretenimento, ele é muito importante, ele é um há tempo para tudo, há tempo de abraçar, de lançar, de abraçar, de ajuntar pedra, de espalhar pedra, há tempo de divertir e há tempo de trabalhar e estudar. São 6 dias trabalhando, um dia descansando. O problema é que os jovens hoje querem descansar 6 dias e descansar o 7º dia também. Então há tempo para tudo, há o tempo do entretenimento, mas a vida é mais do que entretenimento. A vida não é uma brincadeira, a vida não é um playground, a vida não é uma partida de Xbox, a vida é uma guerra. A vida cristã é uma batalha, uma maratona. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra principados e potestades. A vida é um combate, o bom combate da fé. E você é um soldado de Jesus. Para a gente encerrar e orar, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Você não é um terrorista, você é um filho de Deus, que vai pacificar situações. Tem jovens aqui, tem pessoas que nunca apaziguaram uma situação na vida. É o contrário, você só causa problema. Que Deus possa mudar a tua vida esses dias aqui também. Quem sabe você vai chegar na sua casa amanhã, segunda, e o Espírito Santo, Jesus Cristo, vai te usar para trazer paz para a sua casa em nome de Jesus. É isso que você tem que sair daqui. E encerra dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Então, a terceira atitude diante do juízo é começar a viver o céu agora. Você chora, você vai ser consolado, mas um dia Deus vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. No dia do juízo, aí acabaram as lágrimas. No dia do juízo é o dia da nossa libertação. O dia do juízo é o dia da nossa transformação. O dia do juízo é o dia que Deus vai manifestar a glória dele sobre as nossas vidas, a glória da nossa salvação. É o dia que você vai ver que você não merece nada, mas pelo amor dele, pela graça dele, misericórdia, bondade do Senhor, você foi feito filho de Deus, filha de Deus. Queridos, para a gente ter esse momento de oração, eu queria deixar do fundo do coração essa palavra para vocês. Olha em volta aqui essa manhã, vê se tem uma pessoa torcendo para você sair daqui triste, com o casamento aniquilado. Vê se o Eliseu, vê se os pastores, vê se o Baruque. Eu falei agora com a Gabriela Rocha, está vindo para cá, vai ser uma bênção hoje. Vê se alguém aqui está torcendo para você ser um destruído. Vê se alguém aqui está se esforçando para a sua família ser uma ruína, uma tragédia. É o contrário, há um esforço aqui.
Existem orações. Tem mais gente orando por vocês do que vocês aqui. Falaram que tem 900 pessoas, é isso, Eliseu? 900 pessoas. Nós temos uma rede de oração. Eu coloquei o nome de vocês, coloquei o nome. São milhares de pessoas ao redor do mundo que estão de joelhos agora orando por vocês. Tem mais gente do que cabe nesse lugar orando por vocês. A minha esposa está agora orando por vocês. Meus pais estão em Belo Horizonte orando por vocês. Existem pessoas em torres de oração orando pelo MOB 2017. É o contrário. Há um esforço, queridos. Há meses, eu não sei se tem nem mais de ano que nós organizamos para estar aqui com o Eliseu. Ele me liga todo dia, é uma bênção. Há um esforço, sabe para quê? Para você sair daqui cheio da presença de Jesus, para você sair daqui direcionado para a vida, para você ser feliz, não de acordo com o mundo, mas de acordo com a santa e bendita palavra de Deus, para você sair daqui um cidadão melhor para o Brasil, para você sair daqui estudando. Às vezes ninguém na sua família tem um diploma, você vai ser o primeiro a trazer um diploma para a glória de Deus para sua casa. Às vezes no seu lar, ninguém nunca fez um doutorado, você vai ser o primeiro doutor em nome de Jesus para a glória de Deus. Vai abrir um novo campo. Às vezes você fala assim: isso não é para mim, não, isso aí não é para mim, a minha família, eu não tive chance. Isso está quebrado, esse speed vira-lata na sua vida, meu irmão. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu sou feio, mas sou carinhoso. Fala para quem está do seu lado. Explica isso aí para quem está do seu lado. Fala: eu sou feio, mas sou cheiroso. Explica aí. Aí tem que estar cheiroso, hein? Meu irmão, você fala assim: pastor, eu sou muito feio. Minha namorada mora longe, ela mora no futuro, eu moro aqui, ela mora longe. Calma, irmão, Deus é fiel. Ele foi fiel na minha vida e do Eliseu, vai ser fiel na sua também. Quanto mais feio, mais crente, meu irmão. Você estuda mais santificado. A irmã está desesperada. Estado civil, socorro. Calma, irmã. Respire, irmã. Respira. Deus tem um homem de Deus para você. Então, cada coisa. Vocês estão agora. Quem aqui tem menos de 18 anos? Levanta a mão. Tá. Agora levanta a mão. Quem tem menos de entre 18 e 25 anos? Levanta a mão. 18 e 25, idade universitária. 18 e 25. Tá. Agora quem tem mais de 25 anos? Levanta a mão. É a minoriazinha. Vocês são só rapinha do taxa, hein? Os tiozão levantaram a mão pro final aí. Os tiozão 25 para cima já é tiozão, não é jovem mais. Jovem, de acordo com a ONU, é até 24 anos. 25 para cima já é tiozão. Tudo tiozão. Então tem uma minoria de tiozão, glória a Deus pela sua vida. Ó, para quem tem mais de 25 anos, o que eu tenho a te dizer? O juiz está mais perto, você está mais perto de morrer. O juiz está mais perto. Para quem tem mais de 25 anos, tipo assim, você tem que fazer o que dá agora, meu irmão. Eu vou te falar a verdade. Se você tem entre 25 e 30 anos, você não está mais na idade. Eu vou planejar. Não, você já está, já assim, emergência, SOS. Se ninguém te falou isso até hoje, você não teve pastores que te amaram. A pessoa fica assim: porque eu vou fazer isso? Quando você tem 30, não, esse já é o seu futuro. Então, não fica triste não. Mas você que tem mais de 25 anos, está na hora de estudar, rapaz. Está na hora agora de você tomar decisões assertivas. Amém, queridos? Quem está na fase universitária, que Deus abençoe vocês na vida profissional. Você já tem que estar preocupado com a vida profissional. E a grande maioria, que é de menos de 18 anos, que são adolescentes, eu queria deixar essa palavra para vocês: estudem para a glória de Deus. É hora de vocês estudarem ética cristã, para você entrar na faculdade já preparado. Aí na faculdade você estuda vida profissional e a matéria. Quando você vai para o mercado de trabalho, aí você estuda transformar a sociedade para a glória de Deus. Qual que é o problema? Os meninos estão estudando sobre apologética, doutrina. Quando entra na faculdade, você não vai ter tempo. Ou você estuda matéria para passar, ou você vira crente. Aí você vai ficar lendo a Bíblia, você vai ser reprovado. Então, melhor você ser reprovado.
Por isso que a hora de estudar a palavra é agora, que você está antes dos 18 anos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você que tem antes de 18 anos, estuda apologética. Compra o livro do Eliseu. Olha aqui, tem um livro, tem até água no livro, eu batizei o livro. Um café, por favor, líderes. Eu folhei o livro ali agora, eu tive a alegria de prefaciar o último livro. Ler o livro é uma bênção. Lê o capítulo 4, eu achei muito legal, sobre a alma. Leia. Está na hora de você estudar, ler a Bíblia. Não fica preocupado em namorar. Respira. Eu casei com a Natália, minha primeira namorada. Gata demais. Estou pegando até hoje, meus irmãos. 7 anos de casado na bênção. 7 anos de casado na bênção. Tem tempo para tudo. Você que está na faculdade, meu irmão, estuda firme na faculdade em nome de Jesus. Vai atrás dos seus estágios. Vai atrás daquilo que você tem que fazer. Não fique esperando o emprego vir na mão. Onde está escrito isso na Bíblia? E você que já está depois dos 25, meu irmão, se vira. Pede a misericórdia de Deus. Está na hora de você ser um pai de família. O que separa menino de homem? Ser pai de família, ser marido, casar. Para de enrolar. Para de ficar defraudando as irmãs, irmão. E irmã, para de defraudar o irmão também. Casa. Construa sua família na bênção de Deus. Amém, queridos? Abra as mãos para a gente orar. Eu quero ter esse momento de oração. Vou orar por esses 3 grupos aqui. Sabe por que nós temos que fazer? Porque a hora de fazer isso é agora. Porque o Senhor Jesus está vindo. O Senhor Jesus já voltou para todos aqueles que já morreram. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Sabe por quê? Para você não se apegar nunca a você mesmo, a obras da carne, a diploma, a conhecimento humano. Para você sempre estar ligado à palavra de Deus. Para que a tua fé esteja sempre em Jesus, sempre no nosso Deus poderoso. A morte virá para todos nós se Jesus não voltar antes. Não tem nada mais certo que a morte, e incerto que a hora da morte. A morte está vindo. Salmo 90 diz assim: abra suas mãos e vá orando. Vá orando, enquanto eu estou ministrando versículos da palavra de Deus. O Salmo 90 diz assim: o homem vive 70 anos. O que tem mais energia vive 80 e acaba. São anos difíceis, cheios de lutas. Por isso o salmista ora: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para o meu coração alcançar sabedoria. Então o juízo virá para todos nós. Então não desperdice a sua vida. Não comece já a viver o inferno, não. Viva na presença de Deus. Deus, nós queremos orar por esses jovens. Fica de pé no seu lugar, querido. Nós vamos ter um momento de adoração a Deus. Erga as suas mãos, canta comigo: a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Uma vez mais, cante: a Ele a glória. Ai. Pegue na mão de quem está do seu lado. 1 minuto de oração uns pelos outros. Faz uma oração 1 minuto, faz uma oração 1 minuto. Fecha os corredores aí, vamos orar 1 minuto de oração uns pelos outros. Vamos ter esse momento de oração. A vida tem um ponto final, meu irmão. Esse mundo aqui tem um ponto final. Ergue a mão do seu irmão, comece a orar por ele. Basta a cada dia o seu próprio mal. Por isso não recue, meu irmão. Não recue. Vamos em frente até o fim. Com Jesus, lado a lado com os nossos irmãos. Não recue, não recue. Termine a carreira. Combata o bom combate. Guarde a fé até o final. Nós não somos dos que retrocedem.
Avance, avance até o final, meu irmão. Tem a coroa de Jesus para nós. Ao vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pare de viver como se as coisas não tivessem consequências. Pare de viver como se tudo girasse em torno de você. Não é sobre você, é sobre Jesus. Pare de só exigir coisas e comece a servir mais as pessoas. Comece a multiplicar os seus talentos. Comece a apontar o caminho para os que estão perdidos. Comece a orar mais pelos outros. Pare de só pedir orações. Levante-se, erga, moça, erga a cabeça. Como diz a palavra, próxima está a salvação. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Deus, nós oramos uns pelos outros nesse momento, ó Pai, de mãos dadas, unidos. Põe a mão no seu coração agora, que ore por você agora. Agora ore por você, 1 minuto de oração por você. Comece a orar, Deus, mostra o que há errado em nós, ó Pai. Como o salmista orou no Salmo 139, sonda-nos, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho que não te agrada, guia-nos pelo caminho eterno. Ore, examine-se cada pessoa a si mesma. Deus, que esse juízo seja algo mais claro para nós, que a cada momento, como diz a tua palavra, devemos discernir as coisas, julgar todas as coisas, sem hipocrisia, mas devemos estar atentos. Deus, levanta uma geração vigilante em nome de Jesus, santa em nome de Jesus, séria com as coisas de Deus, séria na palavra de Deus. Ore por você agora, querido. E agora abre sua mão assim, que eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero ministrar essas 3 razões. Primeiro, os estudos. Deus, olha essas mãos abertas, ó Pai. Eu peço que o Senhor abençoe essa geração, ó Deus, aqueles que estão estudando. Deus, olha os jovens que têm falta de concentração para ler e estudar. Abençoa eles, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, ser motivados, ser curados de traumas. Que palavras que foram lançadas contra eles, que eles são estúpidos, burros, que isso caia por terra em nome de Jesus. E que eles entendam as capacidades que o Senhor está dando a eles, está renovando a eles. Quem aqui acredita que Deus pode curar do câncer? Quem acredita? Quem acredita que Jesus ressuscitou dos mortos aqui? Quem acredita que Jesus pode salvar a sua família? Quem acredita? Preste atenção, quem acredita que Jesus pode abençoar os seus estudos? Quem acredita? Eu acredito. Por isso nós oramos, ó Deus. Nós oramos que o Senhor possa aumentar, Deus, a capacidade de leitura dos seus filhos. Que eles criem gosto pela leitura, Pai. Assim como o Senhor tem abençoado a minha vida, como escritor, best-seller, vendendo mais de 100 mil livros ano passado. Eu peço que o Senhor levante aqui novos escritores e escritoras para a Tua glória, ó Deus. Eu peço que o Senhor levante aqui novos pregadores e pregadoras para a Tua glória. Levanta aqui médicos, engenheiros, arquitetos, empresários, empreendedores, roteiristas de cinema, roteiristas de televisão, jornalistas, membros da imprensa, autoridades cívicas, ativistas cívicos, cientistas, ó Pai. Pessoas que vão mexer, Deus, com astronomia nas universidades, professores de ciências, de hard science, ó Deus, biologia, química. Ó Deus, levanta aqui uma geração que vai passar o Brasil a limpo para a glória de Deus. Uma geração que vai te exaltar. Em segundo lugar, eu oro pela vida profissional dos teus filhos, ó Deus. Eu oro por aqueles que já estão na universidade, ó Deus. Eu oro, ó Deus, para quem está desempregado. Abre porta de emprego para os teus filhos, ó Deus. Eu oro como salmista, adestra as nossas mãos para a batalha. Prepara essas mãos abertas, ó Deus. Coloca aí ferramentas, coloca aí instrumentos. Mas mais do que isso, prepara essas mãos para gerarem recursos para a Tua glória. Levanta pessoas bem-sucedidas que vão investir em missões, que vão abençoar vidas, que vão investir no sertão brasileiro, que vão investir em missões transculturais, que vão ser, ó Deus, esteios, alicerces para suas famílias, que vão abençoar a sua mãe, tios e tias que não têm filhos, que vão abençoar com planos de saúde, que terão a alegria de retribuir aos pais
as mães, todo o esforço que eles fizeram. Deus abençoe jovens aqui que serão usados para governar nações para a tua glória, jovens que serão usados para adentrarem nos vales de escuridão. Deus coloca pessoas, ó Deus, no cume dos montes, como José, como Daniel, como a rainha Esther, mas também como o nosso Senhor Jesus estava no vale, expulsando demônios, como ele estava no cemitério de Gadara. Envie jovens para Nínive também, ó Deus, para locais, ó Deus, onde ninguém quer pregar. Levanta os teus servos nesse tempo, ó Deus. Levanta os teus servos nesse tempo, Pai, para que eles anunciem a salvação nos presídios brasileiros, para que eles anunciem a salvação na causa dos refugiados, que eles sejam usados, ó Deus, na causa, ó Pai, no combate à exploração sexual infantil, que eles sejam usados, ó Deus, como embaixadores do teu reino, ó Deus, em zonas de guerra, de fome, de seca. Levanta aqui pessoas que terão ideias divinas na solução da questão da seca, segurança hídrica para famílias brasileiras. Jovens, ó Deus, que serão levantados para erradicar o analfabetismo em várias localidades do Brasil e do mundo. Pessoas, ó Deus, em todas as áreas da sociedade. E em terceiro e último lugar eu oro, Senhor. A minha terceira oração é por famílias abençoadas em nome de Jesus. Abençoe as famílias, Senhor Jesus. Coloca nesses queridos a consciência bíblica da família, Deus. Marido e mulher com os seus filhos. Abençoa, Senhor, as famílias brasileiras, ó Deus. Abençoa, Deus, aquelas famílias que estão tristes nesse final de ano. Abençoa, ó Deus, as famílias, os jovens que estão tristes aqui, ó Deus, que estão tristes porque os pais estão desempregados, porque está faltando uma roupa, está faltando um tênis, está faltando uma coisa básica e eles estão chateados. Deus, manifesta a tua glória nessas situações, ó Deus. Forja os teus filhos, forja as tuas filhas, para que sejam maridos abençoados em nome de Jesus, maridos de uma só mulher, homens santos, homens de caráter, homens íntegros, que vão cuidar da sua esposa, vão amar a sua esposa, vão cuidar dos filhos. Mulheres abençoadas, bem-sucedidas, mulheres que vão brilhar nas suas profissões, que vão ser mulheres graciosas, cheias de Deus. Mulheres como Maria, que educou o Senhor Jesus, mulheres agraciadas por Deus, como Ruth, mulheres de Deus, plantadoras de igrejas como Priscila no Novo Testamento. Levanta mulheres santas em nome de Jesus. Levanta filhos abençoados, ó Deus, filhos abençoados, filhos que respeitam os seus pais, filhos que não escutam a serpente, filhos que não agem como Satanás, filhos, pelo contrário, coração de pais convertido aos filhos, de filhos convertidos aos pais. Que seja restaurada a paternidade, a maternidade em muitos lares. Conflitos no casamento por causa da imoralidade sexual, por causa dos vícios. Satanás está repreendido em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Brasil é de Jesus, as famílias brasileiras são de Jesus. Moloque está repreendido em nome de Jesus. Baal, senhor das moscas, está repreendido em nome de Jesus. Moloque, que tem destruído crianças, que tem destruído os adolescentes. Moloque, saia em nome de Jesus. Saia do Brasil em nome de Jesus. Venha o reino de Cristo sobre a nação brasileira. Venha o reino de Jesus sobre a nação brasileira. Abençoe, ó Deus, as famílias em Janaúba, ó Deus. Abençoe, ó Deus, as famílias, aquelas crianças que foram queimadas. Abençoe aqueles pais. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Senhor, de todas as famílias que tiveram crianças ceifadas no Brasil esse ano, Pai. Deus, manifesta a tua justiça no Brasil. Que a impunidade termine em nome de Jesus. Que o teu reino de justiça se estabeleça através de nós. Que o juízo comece no altar da casa de Deus. Que o juízo comece na família dos pastores. Pastores que se idolatram, pastores que se fazem adorados, pastores que são na verdade impostores, sejam desmascarados em nome de Jesus.
e venha sobre nós a tua glória, Jesus. Brilhe sobre o Brasil o sol da justiça, brilhe sobre o nosso caminho a palavra de Deus. Cristo seja exaltado, Cristo seja exaltado, glorificado. Cante comigo: ao único que é digno